Boa noite mais uma vez. Amém. Hoje a gente vai refletir Salmo 23. É um salmo bastante conhecido e eu espero que o nosso Deus fale aos nossos corações através dele. Eu vou ler na versão dessa Bíblia aqui que eu tenho, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Provavelmente vai ter algumas palavras diferentes do que você é acostumado a escutar. Talvez diferente da sua Bíblia, eu não sei qual é a versão que tem aí na sua Bíblia. Mas eu acho que vai ser bem interessante para o que a gente vai refletir hoje. Amém? Amém. A palavra do Senhor fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não temerei... Desculpa, é porque eu estou tão acostumado a ler na outra versão que não está nem dizendo isso aqui, eu já estava falando a outra versão, desculpa. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges, me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver, e enche o meu copo até derramar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, segundo a palavra de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era rápido ao se arrepender, pecou, teve seus pecados assim como todos os outros homens falhos, mas um homem segundo o coração de Deus. E aqui ele abre o coração para Deus num momento de devoção a Ele. E a gente vai refletir um pouco, versículo a versículo, nesse salmo. Amém? Ele começa assim: o Senhor é o meu pastor, e nada... Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele fala assim, olha, o Senhor é meu pastor, hoje, a gente olhando para a nossa vida cristã, diante de tudo que nós conhecemos a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito de como o nosso Deus e Pai nos amou tanto e enviou seu Filho Jesus para nos salvar de uma morte eterna, a gente olha assim, naquele momento, o Senhor, o rei Davi, estava dizendo para Deus o Pai, ele estava dizendo para aquele que é todo poderoso, dizendo assim, olha, o Senhor é meu pastor. O meu Pai, o meu Deus é o meu pastor. E ele dizia certo. Mas hoje, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Então, quando eu leio o Salmo 23, e eu digo assim, olha, o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor. Eu estou falando assim, Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. E assim como um pastor dirige as ovelhas, cuida das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele pastoreia as ovelhas, ele é responsável pela vida das ovelhas, é ele que junta elas, leva para o campo, tem que manter elas juntas, salva de todo perigo, ele é que é o responsável pela vida delas, depois traz elas de volta. Jesus é o nosso pastor, ele é responsável por isso em nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos alimenta através da Sua palavra, através do Seu Espírito falando em nosso coração, Ele nos enche de esperança e de amor, Ele age em nossas vidas, Ele muda as nossas vidas, pois é ou não é verdade que as nossas vidas hoje são melhores e são transformadas por causa da ação do Espírito Santo em nossas vidas? Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, meu irmão, eu não vou nem perguntar para você, mas se não fosse o Espírito Santo na minha vida agindo, eu não seria quem eu sou hoje. Muitos costumes, hábitos e forma de vida da minha vida foram mudados por causa do Espírito Santo. Muitas vezes eu mesmo orei pedindo para que a minha vida fosse mudada por Deus através do Espírito Santo. Outras vezes provavelmente foi a Zuleika, ou sei lá, a minha mãe que orou, porque eu não pedi, mas alguns costumes eu simplesmente deixei de lado.
E a minha vida foi mudando, e não foi mudando por nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de ordenança. Eu simplesmente deixei de sentir vontade de fazer aquilo e passei a sentir prazer em fazer outras coisas. O Senhor Jesus é o meu pastor. Ele é que me alimenta. Ele é que cuida de mim. Ele é que me livra de todo mal. Toda tentação que existe, todo tipo de perigo que possa existir, é o meu pastor que me livra. É o Senhor Jesus. Amém. Todo poder, toda honra e toda glória será dada a Ele, o meu pastor. Ele é aquele que cuida de mim. Ele é aquele que é responsável pela minha vida. Amém? Amém. Nada me faltará por quê? Porque Ele é meu pastor. Nada te faltará, meu irmão, por quê? Porque Ele é seu pastor. Se você reconhece Jesus como seu pastor, nada vai te faltar, porque o pastor, ele é responsável pela vida da ovelha. Não tem como um pastor simplesmente chegar, tirar o rebanho do curral, levar para o meio do pasto, vamos dizer assim, para o meio do campo, e ir embora e deixar as ovelhas lá à mercê de feras do mato, qualquer coisa que pudesse destruir a vida da ovelha, ou simplesmente deixá-las lá sem alimento. Podia ser que aquele pasto não tivesse alimento para todo mundo. Se um pastor faz isso com uma ovelha, ele não é o pastor. Amém? Da mesma forma o Senhor Jesus. Se Ele simplesmente chegasse nas nossas vidas e agisse de misericórdia e nos salvasse, e não cuidasse da nossa caminhada e nos livrasse de todo mal, e não continuamente estivesse agindo em nossa vida através do Seu Santo Espírito, Ele não estaria sendo nosso pastor. Consequentemente, alguma coisa na nossa vida ia faltar. Na nossa vida, nada me faltará, como diz o versículo, porque eu reconheço que Jesus é meu pastor e Ele tem cuidado de mim. Amém? Versículo 2. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Jesus disse uma vez da seguinte forma, falando sobre algumas coisas da vida, sobre algumas dificuldades da vida. Ele falou assim: olha, você que está sobrecarregado, cansado e abatido, troque de fardo comigo, pois o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, ele não acrescenta peso, e o meu jugo é suave. Você está triste, abatido e cansado, tem muita luta, muita guerra sobre a sua vida, o seu dia a dia está muito difícil, está muito complicado. Ele diz assim: olha, troca de fardo comigo. O que isso quer dizer na prática mesmo? Na prática, ele está falando o seguinte: olha, eu sou o seu pastor. Eu sou o seu pastor. Você disse isso para mim. Você disse que acreditava em mim. Jesus falando para você e para mim. Você disse que acreditava em mim. Você disse que me reconhecia como pastor. Então deixa eu te falar um negócio. Deixa eu cuidar desse problema. Deixa eu resolver essa situação para você. Afinal, eu sou responsável por sua vida. Eu que sou aquele que tem a autoridade e a responsabilidade de manter a tua vida bem, de manter tudo em ordem na tua vida. Pode até ser que de vez em quando vai ter uma dificuldade ou outra, mas quem está cuidando dessa dificuldade sou eu. Trocar de fardo com o Senhor Jesus significa chegar para Ele e dizer assim: olha, Senhor, Tu és o meu pastor. Eu estou passando por algumas dificuldades. Eu estou passando por essa dificuldade, essa luta, ou então meu filho está com essa dificuldade, na minha casa tem esse problema, ou o meu familiar está com isso, aquilo, outro, ou pode até ser que não tem nada na minha casa acontecendo, mas eu sei que o Brasil está com um problema de tal. Aí eu digo assim: olha, Senhor, eu sou brasileiro, e para eu trabalhar e viver aqui, eu preciso que o Senhor venha agir no Brasil, para manter o meu emprego, para manter as coisas funcionando ordenadamente. Então, Senhor, o Senhor é meu pastor. Não tem mais como eu fazer nada. Me ajuda a votar direito, me ajuda a cuidar das coisas, Senhor, ajuda com meu filho, ajuda com minha esposa, ajuda com meu marido. Senhor, não tenho mais forças para lutar com isso. Na verdade, eu nem sei mais como lutar. Eu não sei mais o que fazer sobre essa situação. Não vejo saída. Eu quero trocar de fardo com o Senhor. O fardo do Senhor Jesus é leve. O que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: olha, se você confiar em mim para cuidar do seu problema, você vai receber no seu coração uma paz que só eu poderia te dar, e mesmo no meio de uma tempestade gigantesca, mesmo no meio de uma situação muito difícil,
você vai ficar tranquilo, você vai ficar em paz, porque você deixou eu cuidar do problema. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. O versículo 2 fala: Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva a águas tranquilas. Esse é o nosso Senhor Jesus. Aquele que troca de fardo comigo e tira todo o peso da luta dos meus ombros e me dá a paz para passar por aquela luta de uma maneira que só Ele poderia fazer, é aquele que me leva como ovelha para verdes pastos. Será que para uma ovelha tem algum lugar melhor do que estar num pasto verdinho? Bem bonzinho lá para pastar, para comer, se alimentar. Águas tranquilas, ou seja, pode entrar lá, tomar banho, não tem problema de ter nenhum tipo de predador, não tem problema de ser levado por uma água turbulenta e morrer afogado. Águas tranquilas, paz, calmaria. No campo, lá onde eles estão pastando, as ovelhas, pode até chover, cair raio, pode vir uma fera do mato, mas o pastor está lá. O pasto é verde e as águas são tranquilas, meu irmão. Quando nós trocamos de fardo com o Senhor Jesus e deixamos Ele ser o nosso pastor e cuidar dos nossos problemas, a gente recebe uma paz que somente Ele poderia nos dar. E independente da situação, a gente vai passar, mas com a paz do Senhor em nosso coração, amém? Glória a Deus. Versículo 3. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. A nossa esperança, o nosso renovo vem do Senhor. Amém? A palavra do Senhor fala, se não me engano é 1 Coríntios 13, lá no final, na parte que ele está falando sobre o amor, fala assim, olha, mas o que importa é a fé, a esperança e o amor. E que isso seja guardado no meio do seu coração e que isso seja renovado no meio do seu coração. A palavra do Senhor também fala no Antigo Testamento da seguinte forma: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que é que isso significa, meu irmão? Significa que a cada dia é o seu próprio mal, a cada dia o Senhor está no controle, se a gente permite que Ele seja nosso pastor. A cada dia pela manhã a gente recebe uma dose nova de ânimo para continuar. A cada dia nós temos promessas, nós temos salvação, a cada dia nós temos misericórdia e graça. Ah, meu irmão, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor no dia de hoje foi um dia perfeito, maravilhoso, aconteceram muitas coisas na minha vida, mas se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, eu não sei se eu estaria aqui. Por muitos motivos. Não é só porque eu não estava no meio de uma guerra de gangues, ou sei lá o quê. Não é só porque eu não era isso ou aquilo outro. Meu irmão, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, eu não sei se estaria aqui. Eu posso reconhecer isso, porque eu sei que eu não tenho como acrescentar nenhum segundo de vida na minha vida. Eu só continuo respirando porque Deus permite que eu continue respirando. Se Ele não tivesse tomando de conta de tudo, muitas vezes eu sou teimoso, viu? Não pense que eu sou certinho, não. Muitas vezes eu tento resolver do meu jeito, mas está errado. Muitas vezes o Senhor me acorda, Ele toca o despertador lá espiritual e diz assim: olha, meu filho, você está fazendo tudo errado. Você está fazendo do seu jeito. Não era para ser desse jeito. Eu vou continuar no versículo 3, ele fala assim: o Senhor renova as minhas forças, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? E Ele me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Meu irmão, Ele disse, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Amém? Amém? Não existe outro caminho, não existe outra verdade. Ele é esse aqui, ó, me guia por caminhos certos. Ele disse qual era o caminho certo para mim e para você. Ele não falou que tinha 2, 3 caminhos. Ele falou assim, meu filho, tem um caminho, e esse caminho sou eu. Esse caminho é o meu sacrifício na tua vida. Eu sou o caminho certo. Eu sou a promessa que você quer. Ele falou o seguinte, João 15, se eu não estou enganado, ele fala assim: olha, eu vou para a casa do meu pai, lá tem muitos quartos, eu vou preparar os quartos e eu volto para buscar vocês. Promessa para você e para mim. Promessa para você e para mim. Se não fosse a promessa que Jesus iria voltar e que teria quartos, casas preparados para nós vivermos uma vida eterna com Ele, de que adiantaria? A
promessa do Senhor se estende por muitas e muitas coisas, seja por muitas e muitas situações, existem muitas e muitas promessas. Se nós fôssemos falar a respeito de promessas, como fala no versículo 3 aqui, que Ele mesmo prometeu, se nós formos falar a respeito dessas promessas que o Senhor Jesus fez, o nosso pastor fez, nós falaríamos muitas, mas vamos ficar só com essa. Ele disse assim: olha, eu vou na casa do meu pai preparar uns quartos e eu volto. Vocês vão viver comigo lá eternamente. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Como Ele é o meu pastor, como Ele é aquele que é responsável pela minha vida, é Ele que me dá a direção. Primeiro, quando a ovelha ela sai do curral, o pastor é que diz: olha, vai por aqui, vai por lá, chega naquele pasto ali, se alimenta lá um dia, terminou o pasto ali, 2 dias, uma semana, vamos para outro lugar, e ele vai dando o caminho. Pode ser que no meio desse caminho tenha um vale escuro como a morte. Pode ser que no meio desse caminho haja uma tempestade, ou seja, aquelas ovelhas vejam a face da morte na frente delas. Elas vejam uma besta do mato lá que facilmente mataria todas elas. Mas, o que é que a ovelha diz para o pastor? Não terei medo de nada, pois tu, Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e tu me diriges. Meu irmão, nós estamos vivendo essa vida confiando que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Nós devemos saber de uma coisa: mesmo que a gente esteja face a face com a morte, é Ele que cuida de nós, é Ele que decide quando é que nós vamos encontrar com o Pai, quando é que nós vamos morrer ou não. É Ele que decide quando a ovelha vai ser livre ou não. É Ele que toma de conta da nossa vida em todo momento, meu irmão. Lógico que nós não vamos ser imprudentes de entrar num local perigoso de uma maneira que não pode. Lógico que nós não vamos desafiar, nós não vamos reagir a um assalto. Lógico que nós não vamos fazer coisas imprudentes. Não vou tomar veneno para ver se Jesus me livra. Lógico que eu não vou fazer isso. Mas, quando nós vivemos uma vida de obediência a Jesus, ou seja, quando a ovelha é obediente, ela caminha pelo caminho certo, ela é dirigida pelo pastor, quem decide quando a ovelha vai para onde ela vai é o pastor. Assim é a nossa vida, meu irmão. Quando nós andamos em obediência a Jesus, quando nós verdadeiramente decidimos seguir a palavra dele, quando nós deixamos ele cuidar dos nossos problemas, cuidar da nossa vida, é ele que decide quando é vida e quando é morte. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa vida. Amém? Amém. A vida e a morte estão em suas mãos. Todo o poder e toda a autoridade foi dado a Ele quando Ele morreu e ressuscitou na cruz. Não existe nenhum nome acima do nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é santo, Ele é bendito. Versículo 5. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Ele nos coloca em posição de honra perante outras pessoas, perante o mundo, vamos dizer assim. Ele nos coloca em posição de honra não porque nós mereçamos mais do que ninguém. Ele nos coloca em posição de honra. Melhor, vamos conversar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Eu não sei se vocês lembram dela, mas eu vou fazer uma pequena recapitulação. Existiam 2 filhos, e um filho chegou para um pai e disse assim: pai, me dá um pedaço aí da herança que é meu de direito quando o senhor morrer, mas eu quero ele agora, porque eu vou tocar minha vida. E aí o pai assim fez, deu a metade. Desculpa se alguns detalhes eu pular ou falar de um outro jeito, mas vai ser a minha forma de resumir aqui. Então o pai foi e deu a metade para aquele filho, e o outro ficou trabalhando com o pai, cuidando das fazendas e tal. E esse filho que pegou a metade da fortuna do pai, que ele deveria receber só quando o pai morresse,
ele foi curtir a vida. Foi fazer o que dava na telha dele. Ele foi para festas, fez isso e aquilo outro, esbanjou e fez tudo e ficou pobre. Sobrou nada. E aí ele ficou tão pobre que ele desejou até comer comida de porco. E ele não sabia muito o que fazer da vida dele, sofrendo porque não tinha mais dinheiro. Ele achava que pegar aquele dinheiro e fazer o que ele quisesse da vida dele, sem ter o pai dele dando as ordens, ele obedecendo e tal, era a melhor coisa que tinha para a vida dele. Só que ele quebrou a cara, a verdade é essa. Ele viu que a vida não é bem assim, principalmente vivendo uma vida do jeito que ele quis viver, esbanjando tudo. E aí ele foi e disse assim, vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai, não é nem eu como filho, os empregados do meu pai comiam melhor do que eu estou comendo aqui, porque aqui eu estou comendo o resto que sobrou dos porcos. Então eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir um emprego lá, porque pelo menos eu sendo empregado dele eu como um pouquinho melhor. E aí quando ele estava voltando para a casa do pai dele, no meio do caminho o pai dele viu ao longe lá e viu ele vindo e disse assim, olha, mata um boi aí, a melhor ovelha, tudo do bom e do melhor, faz um banquete gigantesco, porque o meu filho que estava perdido, aquele que eu achava que tinha morrido, que há muitos anos foi embora, está voltando. Então ele corre, encontra o filho, dá um abraço, coloca o melhor anel no dedo do filho, coloca a melhor capa no dedo do filho e diz assim, meu filho, entra, tem um banquete aqui te esperando, come, bebe, tem um banquete para você. A parte do filho pródigo é essa. Nós estávamos perdidos. Nós vivendo enquanto nós vivíamos a nossa vida do nosso jeito, antes de conhecer a Jesus, nós estávamos perdidos. Mas nós conhecemos a Jesus, graças a Deus. Nós conhecemos todo o seu amor e toda a sua misericórdia. E quando nós íamos em direção a Jesus de longe, Ele olha pra gente e diz assim, faz uma festa aí no céu, faz um monte de coisa aí, porque o meu filho que estava perdido, ele foi achado. Aquela ovelha perdida, ela foi achada. Faz uma festa, faz um banquete, bota uma coroa na cabeça dele, bota um manto na cabeça dele. Olha, os meus filhos, aqueles que estavam perdidos, eles foram achados. É por isso que a palavra fala, olha, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem ver. Aqui era a realidade do rei Davi, mas nós que conhecemos Jesus, ele faz uma festa no mundo espiritual, e uma festa na nossa vida também, porque quem olha para a nossa vida hoje diz assim, tem algo de diferente na vida daquele rapaz, daquela mulher, e não pode ser uma coisa diferente do que a gente vê aqui no mundo. Provavelmente deve ser o Jesus que ela fala, deve ser o Jesus que ele fala, porque todas as coisas que a gente conhece nesse mundo acabam não funcionando, ou são simplesmente passageiras, ou são da boca para fora. Mas existe uma mudança verdadeira, existe uma alegria. Quando ele está na dificuldade, quando ela está na dificuldade, mesmo assim ela louva, mesmo assim ela passa, e parece que nada abala a fé dela, parece que nada muda o ânimo dela. Muitas vezes ela pode até estar com um pouco de tristeza, mas logo ela se recupera, logo ele se recupera. Só pode ser uma resposta. É esse Jesus que ela fala que ele serve, é esse Jesus que ele fala que serve. Esse é o banquete que o Senhor Jesus tem na minha e na sua vida, meu irmão. É a nossa vida ter o privilégio, entenda só, é a nossa vida ter o privilégio de ser usado como exemplo para outras pessoas poderem conhecer a Jesus. O próprio banquete, a própria referência do banquete é a nossa vida quando a gente permite. Nós estamos diante daqueles que não conhecem a Jesus, ou até conhecem em partes, não têm o verdadeiro conhecimento de quem seria Jesus e de como é andar com Jesus. Muitas vezes as pessoas que não conhecem a Jesus têm uma visão preconceituosa daquilo que se vê na TV, daquilo que se vê em algumas igrejas. Não que a TV seja errada ou algumas igrejas sejam erradas. Longe de mim ir atrás de falar isso aqui com vocês ou de julgar. Mas a verdade é que muitas vezes eu mesmo, antes de conhecer a Jesus de verdade, tinha preconceito com o tal dos cristãos. Tinha preconceito sobre o que era ir a uma igreja evangélica. Tinha preconceito até com alguns amigos meus evangélicos, cristãos, homens que não tinham nada que eu pudesse olhar para ele e dizer assim, olha, eu não gosto desse cara aqui por causa que ele é, sei lá, mentiroso. Não tinha nada assim que eu olhasse para o cara era super legal. Era meu amigo, estudava comigo no colégio e tal, não sei o quê. E eu olhava para o cara assim e dizia assim, mas ele é crente. Ele é cristão. Ele já estava aproveitando do banquete de Jesus na vida dele. Ele já tinha a oportunidade desde cedo de ser um exemplo para a minha vida.
Logo depois, graças a Deus, o Senhor Jesus quebrou o preconceito que havia no meu coração. E eu encontrei uma família. Porque uma igreja de verdade é uma família. Não são as paredes, não é o pastor, é uma família. Eu encontrei uma família. E eu fui acolhido por essa família muitos anos. E depois a gente veio para uma outra família, graças a Deus. Ele prepara um banquete onde os meus inimigos podem ver. Ele me recebe como um convidado de honra e enche no meu copo a transbordar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Versículo 6. Em duas partes a gente vai ler ele. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Primeira parte. Vou ler de novo. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Amém. Nessa versão fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem uma versão que fala assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? Amém. Ele é o meu pastor. Ele tem cuidado de mim. Eu confio meus problemas a Ele. Eu sei que é Ele que decide quando eu vivo ou não. Eu sei que Ele tem usado a minha vida e eu me sinto privilegiado por usar a minha vida como um estandarte, um banquete para que as outras pessoas possam ver quem Ele é. Eu sei de tudo isso. O que é que eu posso concluir depois de tudo isso? Certamente que a bondade e a misericórdia, ou que a bondade e o amor do Senhor me seguirão. Não existe outra coisa para eu concluir, não existe outro pensamento para eu fazer. Se o Senhor Jesus é o meu Senhor, se Ele cuida de mim, eu confio minha vida nele, e Ele tem cuidado da minha vida como Ele tem feito, da sua vida como Ele tem feito, não existe outra conclusão para a gente chegar. Se eu sou uma ovelha obediente, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Te seguirão. Certamente a bondade e o amor do Senhor estarão contigo por toda a tua vida, meu irmão. Certamente. Porque você disse que o Senhor Jesus é o teu pastor. Você reconheceu Ele como teu pastor, amém? Segunda parte do versículo 6 ainda. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu vou ficar na minha versão. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Uma ovelha que é bem cuidada, uma ovelha que reconhece aquele pastor, ela não foge do aprisco, ela não foge do curral. Porque é que nós, depois de conhecer o Senhor Jesus e experimentar tudo isso que nós conversamos, por que eu desejaria voltar para a minha vida passada? Por que eu desejaria andar num caminho de desobediência? Olha só, meu irmão, não estou nem falando da gente cair nas tentações do dia a dia, não. Eu estou falando de andar em caminhos de desobediência, sair do caminho. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos uma jornada a ser feita com o Senhor Jesus nos dirigindo. Nós temos dons dados por Ele, ou seja, capacidades e qualidades para servir na igreja. Nós temos capacidades e qualidades para abençoar os nossos irmãos. Todos nós, por mais que possamos ser tímidos ou talvez até nos achar despreparados, todos nós recebemos do Senhor uma capacidade e uma qualidade para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Se eu tenho uma família espiritual, se eu tenho tudo isso, por que eu procuraria outro lugar para viver, se não fosse na casa do meu Senhor, todos os dias da minha vida? Se eu tenho tudo o que eu preciso para viver, se eu tenho um alimento, se eu tenho uma família, se eu tenho cuidado, se eu tenho o amor, se eu tenho o poder do Todo-Poderoso decidindo quando eu vivo, quando eu morro, cuidando de mim a cada dia, dizendo assim, olha meu filho, a cada dia o seu próprio mal, deixa eu cuidar desse problema. Não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o problema, troca de fardo comigo, porque eu escolheria outro caminho. Meu irmão, a conclusão do Salmo 23, olhando para o Senhor Jesus eu quero sim viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu quero sim viver com o meu Deus, porque eu sinto prazer de viver com Ele. Eu sinto prazer nessa vida de hoje. Algumas vezes eu estou no meio da tempestade, mas eu sei que Ele está comigo. Meu irmão, não existe outra coisa mais prazerosa nessa vida, depois que a gente conhece a Jesus, do que andar com Ele. É até uma afirmação assim que, pelo menos não sei para você, mas para mim, que enche o coração de alegria, dizer assim, olha,
e na tua casa, Senhor, eu morarei todos os dias da minha vida. Em outros tempos, eu não teria nem como pensar para dizer assim. Em outros tempos eu olharia para Deus e diria assim: quem sou eu, Deus, para entrar na tua casa? Mas hoje eu conheço o Senhor Jesus, eu sei que Ele me aceita como filho, eu sei que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, eu sei que Ele tem agido na minha vida, eu sei que eu já reconheci Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Hoje eu tenho a possibilidade de dizer para o meu Deus assim: Senhor, eu quero e vou viver na tua casa, nos teus átrios, nos teus caminhos, caminhando com o Senhor, te obedecendo todos os dias da minha vida. Amém? O Salmo 23 se resume a Jesus hoje para as nossas vidas, meu irmão. O Salmo 23, ele é o resumo do Senhor Jesus nas nossas vidas. E não seria diferente, uma vez que toda a palavra aponta para o Senhor Jesus. Amém? Eu queria dizer para você hoje que se por algum motivo você nunca teve a oportunidade de reconhecer que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, e você deseja fazer isso hoje, você deseja dizer que o Senhor Jesus é o seu pastor, é aquele que cuida de você, você tem essa oportunidade hoje e agora. Nós podemos orar por você, nós podemos te abraçar e te dizer: olha, seja bem-vindo à família do Senhor, porque Ele te ama. Tudo isso que nós falamos aqui é verdade, porque está na palavra do Senhor, e a gente não está falando aqui de igreja, até porque não tem placa nenhuma. A gente não está falando aqui deste local, a gente está falando aqui do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se você algum dia já disse que o Senhor Jesus é o seu pastor, mas você deseja reafirmar esse voto, você deseja mais uma vez fazer uma confissão de fé, você pode ficar de pé no seu local. Eu vou orar por você. Amém?